Bom, pessoal, continuando no assunto que fala sobre a questão dos municípios, a gente pode entrar no assunto de direito administrativo. O assunto que estava na nossa pauta das aulas é o direito administrativo, mas eu quero trazer, já incluindo a questão dos municípios, né? A gente vinha falando do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor, da questão do parcelamento do solo, e aí a gente vai contribuir na discussão dentro dessa seara do direito administrativo. Então perceba que o direito administrativo ele é um ramo autônomo, ele é do direito público, tá? Interno, e ele tem a preocupação principalmente com as entidades, os agentes e as atividades públicas. Então, a preocupação, o objeto de estudo do direito administrativo são as instituições, são as pessoas e as suas atividades, tá? Então, qual é a meta? É a sistematização dos fins do Estado. Então, tá aqui, ó. Então, sistematizar, como organizar essa questão dos fins do Estado, né? Então, sempre baseado no princípio da legalidade. O Estado só pode fazer alguma coisa baseado na lei. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente estiver falando sobre princípios, tá? Então, como é que dá essa relação? Preocupação do direito administrativo é a relação entre a administração pública e os administrados, né? As pessoas, a sociedade civil, ok? Esse aqui é um livro muito utilizado no direito, que é o direito administrativo, de Alexandrino, Marcelo Alexandrino. Bom, falando em administração pública, né, o direito administrativo trata da administração pública. E essa administração pública tem como conceito um conjunto, aqui, um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado de exercer as funções determinadas pela Constituição e pelas leis. Então, existem alguns princípios que a gente vai falar sobre ele e a ideia de organização. Como é que está dividida essa organização? Sobre os princípios, pessoal, só lembrando para vocês, das primeiras aulas que a gente falou sobre direito, a gente disse que os princípios é algo fundante, é aquilo que traz como fundamento de uma lei. Por exemplo, uma lei, ela vem para defender um direito, por exemplo, ela está por trás da justificativa daquela lei um valor, tá? Uma defesa de um valor. Então, isso é princípio. Os princípios do direito administrativo são, primeiro, a supremacia do interesse público, né? Então, o interesse público sobre o interesse privado. Então, o interesse público é maior, o interesse da coletividade é maior do que o interesse de um indivíduo. Indisponibilidade do interesse público, você não pode passar para os outros esse interesse do povo, da população, da sociedade. E existem alguns outros princípios, tá, que são chamados de princípios constitucionais. Por que são constitucionais? Eles são constitucionais porque eles estão elencados na Constituição. Então, a gente vai ver cada um deles, mas de forma rápida aqui: princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Vejam aqui, ó, que tem esse link aqui. Se vocês prestarem atenção, o L, o I, o M, o P e o E, ele traz essa ideia. É um mecanismo que o pessoal, quando vai estudar para concurso, principalmente, para lembrar quais são os princípios constitucionais da administração pública. Quando você lembra de LIMP, tá? Você vai lembrar desses princípios aqui. Mas existem outros. Por exemplo, existe uma outra lei sobre a organização e a reforma administrativa, a lei, Decreto-Lei de 267, que ele traz outros princípios, tá? Razoabilidade, proporcionalidade, motivação, né? Então, ele vai se preocupar, esses princípios, eles vão se preocupar com o planejamento, com a coordenação, como é a forma de descentralização administrativa, do controle
delegação de competências, né? Então, esses princípios, eles albergam essas ações aqui, ok? Muito bem. A organização da administração pública, ela pode ser de forma direta, tá? Por exemplo, os estados e os municípios, eles desenvolvem atividades diretamente através de seus ministérios ou secretarias. Então, toda vida que o município ele se preocupa em desenvolver uma atividade, certo? Através de uma das suas secretarias, ela está fazendo a administração pública direta, né? Indireta é quando esses órgãos, a União, os estados, os municípios, eles trabalham com outro setor, pode ser público ou pode ser privado. Então, por exemplo, você pode contratar, você pode criar um outro órgão para você de fazer de forma indireta as atividades que são as atividades da administração pública, né? Como, por exemplo, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, agências reguladoras, né? Eu posso dar um exemplo bem simples dessa administração indireta da educação. A universidade de vocês, a Universidade Federal, né? Ela é uma fundação. Então, ela é uma atividade indiretamente da educação do setor executivo do estado do Ceará, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode trazer. Como, por exemplo, as autarquias e as agências reguladoras, né? E atividades paraestatais. São atividades, são setores da administração pública que têm uma atividade própria, por exemplo, específica, como o Senai, o SESI, entre outros. Ok? Vamos mais para frente, vamos adiantar. Bom, em relação aos princípios, né, eu chamo a atenção de vocês, tá aqui alguns princípios, eu vou aumentar aqui só para a gente facilitar o entendimento. Os princípios gerais, legalidade. O que é legalidade? É interessante observar que quando se fala de uma atividade particular, atividade civil, que não a pública, tudo que não está proibido é permitido. Então, você pode fazer tudo, contanto que não seja contra a lei. Na administração pública é diferente. Você só pode fazer alguma coisa quando a lei permite, tá? Então, isso é o princípio da legalidade, ou seja, tudo que for feito tem que ser baseado na lei, não pode fugir. Impessoalidade. A impessoalidade lembra aquela história de o prefeito, o governador, o presidente não poder tomar decisões por questões pessoais, tá? Por critérios pessoais. Então, quando você vai administrar, tem que ser a finalidade pública, independentemente disso você achar bom ou você achar ruim. O que é bom para o povo, tá? Moralidade. O dever da moralidade. O dever do administrador não é apenas cumprir a lei formal, mas cumprir substancialmente. Isto aqui há uma discussão doutrinária bastante complicada sobre a história da moralidade. O que é a moralidade, né? Então, eu vou, no próximo slide, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa moralidade, essa ética, esse comportamento, tá? Mas seria um comportamento esperado de um agente público, tá? Então, como é que um agente público deveria se comportar no cargo dele, naquele cargo específico? A gente vai voltar a falar sobre isso. Publicidade, todos os atos da administração pública têm que ser público, certo? Então, tudo tem que ser publicizado, tudo tem que ser colocado para a gente poder acompanhar, porque, na verdade, quem é o dono do poder somos nós. Então, a atividade do executivo, a atividade do legislativo tem que ser público, tá? Salvo em algumas situações, como, por exemplo, alguns processos judiciais que tem que ser guardado enquanto corre o processo. Eficiência. O que seria eficiência? É quando você se preocupa muito com a questão dos resultados, né? A obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios. É aquela história que a gente entende aqui bem na economia, né? Com poucos recursos você fazer o máximo possível. Essa é a ideia que foi adotada também para o direito, né? Muito bem. E vejam só que esses aqui, ó, todos eles têm um asterisco na frente, ó. Todos eles têm um asterisco na frente. É porque eles estão aqui nesse artigo, ó, aqui embaixo, ó, no artigo 37 da Constituição Federal. Por isso é que são chamados princípios constitucionais. Aí quer dizer que os outros não são constitucionais?
são adotados pela administração pública, mas não necessariamente estão explícitos na Constituição. Tá? Então, por exemplo, supremacia do interesse público. Né? Então, é o interesse público sobre o interesse particular, ou o interesse do indivíduo. Então, se tem, por exemplo, você tem um prédio, e aquele prédio você não usa, não aluga, não faz nada com ele, e o município, por exemplo, está precisando para fazer uma escola, então tem que haver um acordo, porque é muito mais importante o interesse coletivo, a necessidade de uma escola, do que o interesse particular. Isso a gente vai discutir um pouco mais na frente em relação à questão do direito privado e do direito público. Né? Bom, depois vem a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade quer dizer o seguinte, que quando você está respondendo por um cargo público, existe por trás uma sensação, uma ideia de que é legítimo. Então, por exemplo, a ideia do prefeito tomar uma decisão é legítima, porque ele está sob o cargo público. Né? Colocaram ele, houve uma votação e é legítimo que ele tome algumas decisões. Quando o prefeito, por exemplo, ele manda, ele não pode ir para uma reunião e ele pede para o vice-prefeito ou um secretário tomar decisões por ele, é legítimo que aquela pessoa responda pela prefeitura naquele momento, porque o prefeito deu essa autorização. Então, legitimidade é essa ideia, é de que você tome aquelas decisões quando você assume um cargo, quando você tem a função de decidir sobre algumas situações, tá? Principalmente na administração pública. A finalidade, né? A finalidade qual é o fim? Qual é o fim da administração pública? Qual é o fim das suas ações? É sempre o interesse público, né? Sempre o interesse público. A autotutela é controlar seus próprios atos, né? É a observância, se voltar e perceber, fiscalizar seus próprios atos, o autotutela. Continuidade do serviço público, né? A ideia de serviço público é que não pare nunca, né? A gente vai ver que tem alguns serviços públicos que eles podem ser cortados, como, por exemplo, a iluminação pública, como, por exemplo, abastecimento de água. A gente vai ver por quê. Mas a ideia, quando você tem a ideia de um serviço público, por exemplo, essencial ou não exclusivo, é de que ele nunca pare, não pode parar por conta de um desvio, ou por conta de um problema, ou por conta de uma greve, ou por conta de... Não pode. Então, o serviço público tem a ideia de continuidade. Né? Razoabilidade, né? São ações que devem ser feitas se preocupando sempre o interesse coletivo sem exageros. Sem exageros. Então, a gente pode pensar algo assim, como, por exemplo, força policial, força exagerada de um guarda municipal, de alguém que estava, sei lá, cortando uma planta na praça e ele foi lá, foi com muita força, sem necessidade. Então, a razoabilidade é essa ideia de que você deve utilizar a medida necessária para resolver aquele problema e não, né, passando dos limites. Hierarquia, né? Então, a hierarquia é a história da obediência da administração, que a gente tem sempre alguém que delega poder, né? Então, tem sempre alguém que na área administrativa, né? Tem aquela pessoa, por exemplo, no setor, na questão federal, por exemplo, o poder máximo chega lá ao presidente. Todos os outros ministros e tal, que são hierarquicamente, têm poder menor do que como no Estado, governador do Estado, como na prefeitura e assim sucessivamente. E motivação. As ações da administração pública, pessoal, elas devem ser sempre motivadas. Pegando aquele exemplo que a gente falou agora há pouco sobre razoabilidade, quando normalmente, por exemplo, há uma ação policial, ação de um guarda, que passa do exagero, que alguém chega e fala e vai perguntar a ele, por que você fez isso?
Então ele tem que dar um motivo. Ah, porque ele me agrediu, é porque, sei lá. Então a motivação dos atos administrativos tem que ser postos. Então eu fiz isso porque deveria ser dessa forma. Essa era a melhor forma de tomar decisão. Não só em questão de polícia, não só em questão, mas questão, por exemplo, quando a secretaria de fiscalização chega no restaurante e fecha o restaurante, por exemplo. Então, alguém pode chegar lá e questionar, mas por que você não tinha outra forma de resolver? Então, tem que ter um motivo, tem que ter uma motivação, você tem que explicar por que você agiu daquela forma. Ok? Muito bem. Então, voltando um pouquinho para aquela história que a gente falou sobre a moralidade. A moralidade, pessoal, ela é um tema bastante polêmico. Primeiro, porque a moral, ela versa um pouquinho sobre a ética, assim, tem uma pequena diferença em relação à ética, mas existe uma moral, inclusive a moral das pessoas comum, a moral comum e a moral, por exemplo, do setor administrativo. Então, de forma geral, a diferença básica entre a moral e a ética, para quem ainda não se deteve sobre esse assunto, ainda não pensou um pouco sobre a diferença entre moral e ética, é que a moral são regras impostas pela sociedade. Então a sociedade ela impõe, ou através da religião, ou através de costume, ou através da política, ou através da ideologia. Então pensa-se em moral e constrói-se a sociedade uma moral, ou seja, espera-se que a pessoa tenha aquele comportamento. Então, quando você se adequa àquele comportamento, você tem um comportamento moral. Tá? Diferentemente da ética. A ética é quando eu faço uma reflexão sobre essa moral. Tá? Então, eticamente, eu vou agir eticamente quando eu penso, mas será que isso eu devo fazer mesmo? Mesmo que seja contra a moral, eu posso fazer isso, eu posso agir dessa forma? Tá? Então, essa é a diferença básica. Por exemplo, na moral, você pergunta o que devo fazer ou o que é esperado que eu faça. O que a sociedade espera que eu faça? Já na ética, é diferente. A ética ela vai tentar responder por que eu faço. Qual é a finalidade disso? Tá? Então, quando eu estou agindo de forma ética, eu estou pensando, não, pode ser que as pessoas pensem daquela forma, mas a finalidade disso, qual é a finalidade desse comportamento, dessa regra? Então eu vou agir, eu acredito que é melhor eu agir dessa forma. Estou agindo eticamente, tá? Muito bem. Isso, pessoal, é de forma geral, ou a moral comum, tá? Quando você traz para a administração pública, a moralidade administrativa, ela difere um pouco. Eu vou dizer a vocês por quê. Tá? Mesmo que você faça uma reflexão sobre o que é correto, incorreto, justo, injusto, bem ou mal, moral ou imoral, tá? Há uma sensação, há um pensamento de que o governo seja honesto. Tá? O governo seja honesto, que haja eticamente, ou seja, dentro dos preceitos morais, dentro da política, por exemplo, a ética política, né? Dentro de um comportamento que se espera de probidade, por exemplo, de um homem honesto, de uma pessoa correta, e que isso traga uma boa administração. Então, essa é a ideia de moralidade administrativa. E tem mais um fato em relação a isso. Na moral comum, do senso comum, quando você não age de acordo com a moral que espera de você, a sociedade espera de você, pode ser que não haja punição. Tá? Algumas pessoas podem dizer, rapaz, essa pessoa aí é imoral, ou essa pessoa não tem moral para falar sobre isso. Dificilmente vai haver uma punição penal, uma punição civil, uma punição, né, jurídica, legal, sobre aquele comportamento. Já na moral administrativa é diferente. Normalmente, ela está ligada, por exemplo, a um crime, a um comportamento que você traz que é imoral, ou que é amoral, ou que foge da moralidade administrativa, ele vai ferir outra coisa. Por exemplo, enriquecimento ilícito. Tá?
enriquecimento ilícito, além de fugir da moralidade administrativa, ele é um crime. Tá? Violação dos princípios, dano ao erário público. Então, a responsabilidade, quando você não tem a moralidade administrativa, é maior. Você vai responder administrativamente, possivelmente civilmente, possivelmente penalmente. Tá? Então, há uma diferença entre moralidade comum e moralidade administrativa. Mas voltando aqui, além dessas questões, desses princípios que nós acabamos de falar, existe a história dos poderes da administração, os poderes administrativos. Então, sobre poderes administrativos, eu queria mostrar para vocês aqui alguns pontos. Por exemplo, os poderes administrativos, ele pode ser vinculado. Um poder vinculado, pessoal, é um poder que está atrelado à lei, ou seja, o administrador só pode fazer aquilo quando a lei permite. Então, por exemplo, no caso da aposentadoria compulsória, ele traz aqui o exemplo de alguém, de um servidor que completou 70 anos. Então, se você completou 70 anos, é compulsório. Você não pode fazer nada, você tem que sair da administração pública. Tá? Então, se atingir a aposentadoria é obrigatória. Pode haver algo assim, mas de forma vinculada, de forma baseada na lei, ela fixa esse espaço de cada administrador. Ok? Discricionário, há um poder discricionário, é um poder mais livre de tomar algumas decisões, como, por exemplo, nomeação e exoneração de um servidor em cargo comissionado. Tá? Então, a própria lei diz que, naqueles casos, você pode ter uma certa liberdade. Esse é o poder discricionário. Poder disciplinar, né? Poder disciplinar, está aqui, poder disciplinar, decorre do poder hierárquico, né? É a capacidade de poder aplicar sanções. Por exemplo, a alguém que não cumpriu o contrato, a um servidor que não cumpriu suas atividades. O hierárquico, né? Normalmente, é quando a gente já viu um pouco mais na frente, que é a prerrogativa conferida ao superior hierárquico de ordenar, coordenar e controlar e revisar os atos, né, dos subordinados. Isso é poder hierárquico. Poder regulamentar. Poder regulamentar também é chamado de normativo. Né? Quando o poder executivo, por exemplo, o prefeito, o governador, o presidente, ele cria alguns decretos, né? ou regulamentos, né? De execução de uma política pública, por exemplo. Isso é poder regulamentar. E ainda o poder de polícia. Né? O poder de polícia, que é aquele poder que limita o exercício de direitos individuais. Tá? Por exemplo, normalmente essa limitação é em benefício da coletividade. Por exemplo, concessão de alvarás, né? Permissão de uso, por exemplo, da praça para você colocar quiosque. Então, essas fiscalizações, elas têm o poder de polícia, elas limitam, né, esse exercício. A Constituição Federal diz que a gente tem o direito da atividade econômica, o direito de desenvolver qualquer tipo de atividade, sem muita burocracia. Mas o poder municipal vai dizer, não, na praça é complicado você colocar, se a gente deixar vai ficar um monte de barraca e as pessoas não podem circular. Então você começa a limitar, diz, olha, aqui pode, mas só pode isso, só pode aquilo. Então esse é o poder, um dos poderes de polícia. Além da polícia mesmo, né? A polícia, o papel da polícia é exatamente esse, de suprimir algumas ações. Então você não pode fazer o que você quiser, apesar da liberdade. Ok? Muito bem. Então, eu trago para aqui, mais na frente, eu trago um textozinho para vocês darem uma olhada sobre isso. E uma chargezinha, que eu achei muito interessante, para vocês refletirem. O policial armado e chega para o moleque e diz, o que você está levando na mochila, moleque? Aí o garoto diz, esperança. Bom, aqui eu trago outro exemplo de que é utilizado no direito para decorar
forma de decorar, principalmente para as questões de concurso, de fazer OAB, é uma forma de você decorar. Por exemplo, o poder hierárquico. É foda, por quê? Fiscaliza, porque ordena, porque delega, porque avoca. Então, isso aqui são os princípios, né, do poder hierárquico. Então, fica mais fácil de você decorar, e eu não quero que vocês decorem, vocês são economistas, a não ser que vocês vão fazer algum concurso que tenha alguma coisa sobre direito administrativo, mas aqui é só para dar um exemplo de como é a forma de decorar. Bom, além da questão dos princípios e dos poderes, outra coisa que a gente discute no direito administrativo é sobre ato administrativo. Pessoal, é muito interessante vocês observarem a história de ato. Se você for analisar de forma geral, ato é diferente de fato. Tá? Um ato é diferente de um fato. Um fato aconteceu. Um ato, normalmente, ele leva em consideração a vontade humana ou a ação humana. Tá? Então, eles podem estar juntos, mas podem acontecer fatos independentemente da vontade humana. Por exemplo, quando uma criança nasce, ou quando há uma chuva, quando há uma descarga elétrica de alguma forma, quando há sei lá, um desabamento, coisa parecida, é um fato, né? O que eu quero que vocês percebam é que a diferença entre os fatos jurídicos geral e os fatos administrativos. Então, como eu disse para vocês, o ato jurídico, ele depende da vontade humana. O fato jurídico independe, como por exemplo o nascimento. Claro que o nascimento de uma criança tem a ver com o ato de uma pessoa, não tem como, mas só o fato da criança nascer, ele vai gerar questões jurídicas, independentemente da vontade da pessoa ou não. Tá? Então o pai tem que se responsabilizar e tal. Independentemente da vontade dele, gera fatos jurídicos. Bom, agora quando eu trago essa história para a questão administrativa, existem as questões voluntárias, ou seja, os atos jurídicos quando há vontade do ser humano, ou seja, quando um funcionário público ou há uma relação com a administração pública, um ato das pessoas. Por outro lado, há as questões, por exemplo, da natureza. Então, pode acontecer um fato administrativo, e o que seria o fato administrativo? Um ato humano, um ato da vontade humana, que gera um fato jurídico, que gera uma questão jurídica. Como, por exemplo, quando a prefeitura, através de sua secretaria, a vigilância sanitária, chega num restaurante e diz, olha, esse restaurante está lacrado, ele não pode, ele não tem condições, ele precisa ser limpo. Isso é uma vontade da administração pública que é um ato jurídico que gera um fato jurídico. Tá? Então o fato é que o restaurante vai ficar fechado durante um tempo. Então, isso é quando acontece através da vontade humana. Mas pode acontecer através de um fenômeno natural, por exemplo. Então, quando há um desabamento, por exemplo, onde as pessoas são engolidas pela água, pela terra, então isso vai gerar um problema para o município. E é um fato administrativo. O serviço social, a questão da vigilância, a questão dos direitos que foram suprimidos, sei lá, naquele momento. Então, tem um bocado de situações em que esse fato, mesmo que tenha sido da natureza, gerou um fato administrativo. Tá? Então, um ato é da vontade humana. Um fato, às vezes, independe da vontade humana. Mas a diferença básica é que o fato administrativo tem a ver com resultados jurídicos. Tá ok? Muito bem. Bom, o ato administrativo ele precisa de requisitos. Tá? O ato administrativo ele precisa de requisitos. Então, os requisitos, o objeto e o motivo. Né? O objeto, né, pode ser vincular, quando é estabelecido, a lei estabelece seu conteúdo. Ou discricionário, quando não, quando há mais capacidade de decisão.
Quais são os requisitos de validade? Tem que ser lícito. Olha só, o objeto é lícito. Tem que ser através da lei. Tem que haver possibilidade, o objeto suscetível de ser realizado. Você não vai colocar algo que o município não possa, por exemplo, realizar aquela ação. E determinado. Tem que ser definido. Olha, pontualmente nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos construir isso. Nós vamos construir uma ponte. Tá? Em relação ao motivo, os pressupostos, né, de direito que estão lá na lei e, de fato, o que realmente vai acontecer. Como a gente já havia visto, o motivo também pode ser vinculado através da lei e pode ser discricionário, ou seja, uma decisão da administração pública. Ok? Além disso, os atos administrativos, eles têm como atributos presunção de legitimidade, já falei para vocês. Alguém que toma uma decisão pelo nome da prefeitura ou pelo nome do Estado, ou através da federação, da União, ela tem por trás uma legitimidade, uma veracidade, aquilo é verdade. Tá? Por exemplo, quando há o município chega para alguém ou para uma empresa e cobra, por exemplo, o ISS. Quem foi que foi cobrar? Né? Que execução, como foi feita essa execução? Então, por trás tem a legitimidade. Você pode ser que não haja o contraditório. Você pode dizer, não, isso não é verdade, ou vocês erraram. Se admite isso, mas é legítimo que ele cobre. Tá? Autoexecutoriedade, ou seja, ele não precisa, pegando o exemplo da questão do município e cobrar de alguém no ISS que não foi pago. Ele não precisa entrar na justiça. A autoexecutoriedade é isso. Ele pode cumprir, tá? Ele pode exigir o cumprimento. Imperatividade, né? Então, a ideia é de que ele tem essa força executória, né? Ela impõe essa força executória a seus particulares. E é típico, ou seja, para que haja essa imperatividade, essa força de execução, a lei, tem alguma lei dizendo que isso o município ele pode fazer. Então, isso é a tipicidade. Tá? Ou então, por exemplo, o município está cobrando o ISS de alguém que não desenvolveu uma atividade típica, ou seja, não é de serviço, é de indústria, por exemplo. Então, não estaria tipificado, né, no rol de atividades que dizem que é de serviço. Então, o tributo seria indevido, por exemplo. Né? Então, a tipicidade é algo que tem um rol, que figura dentro da lei, né, para produzir aquele resultado. Ok? Muito bem. Além disso, o direito administrativo ele traz um bocado de temas, e outro tema que é interessante a gente observar é em relação aos agentes públicos. Né? Então, sobre agentes públicos, eu queria tratar com vocês o seguinte: as pessoas confundem os agentes públicos. Agentes públicos, pessoal, são todas as pessoas que desenvolvem uma atividade pública, independentemente de ser do setor público ou do setor privado. Então, o agente público são vários. Vamos entender aqui alguns. Por exemplo, agentes políticos seriam agentes políticos. Compõem os altos escalões do poder, como, por exemplo, presidente da República, secretário de Estado, deputado federal, governador, prefeito, certo? São chamados agentes públicos. Ou seja, eles estão desenvolvendo uma função pública. Agentes administrativos, né? Exercem atividade pública de natureza profissional e remunerada. Né? Tem, por exemplo, os servidores públicos. As pessoas confundem servidores públicos com empregados públicos. Os servidores públicos, eles têm essa relação funcional através do estatuto. São titulares de cargos públicos. Né? Provimento efetivo ou de comissão. Já os empregados públicos mantêm a relação funcional com o Estado,
porém em caráter contratual, trabalhista, por exemplo, através da CLT. Então, qual é a diferença aqui? Por exemplo, se você diz um analista do INSS, o analista do INSS é um servidor público, porque ele tem a sua relação funcional através do estatuto, estatutário. E ele tem um cargo público. Já, por exemplo, um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, eles têm a sua relação através da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, essas pessoas, apesar de ter uma relação funcional com o Estado, tá, eles são empregados públicos. Tá? Então, existe essa diferença. Muito bem. Agentes honoríficos. O que são agentes honoríficos? São pessoas requisitadas em função da sua condição cívica, da sua honra, tá? Transitoriamente, como, por exemplo, os mesários eleitorais. Os mesários eleitorais são pessoas incumbidas de uma função pública naquele dia, nem que seja um domingo a cada 2 anos, a cada 4 anos, mas é um agente público naquele momento. Agente delegado, certo? São pessoas, delegado aqui é quando o Estado delega um poder para essas pessoas, tá? Então, por exemplo, existem situação em que o Estado, a função, a atividade deveria ser desenvolvida pelo Estado, mas ele passa para outra pessoa. Ele permite que outra pessoa faça. Por exemplo, água. Água é uma atribuição, é um exercício do Estado, dos Estados, né? É uma função pública. Mas normalmente a gente vê que existem empresas privadas cuidando da energia elétrica, como por exemplo, né? A energia elétrica. Então, quando ele passa isso, ele permite, ele concede, né, uma atividade que é sua para um agente delegado. Ele delega esse poder, ok? E os agentes credenciados, né? O que são agentes credenciados? A gente pode trazer algumas pessoas, como por exemplo, pessoas que vão em comissão representando o Brasil lá fora. Então tem uma pessoa aqui no Brasil que é especialista na área e o Brasil precisa fazer um encontro. Então, naquele momento, o Brasil pode credenciar aquela pessoa como agente público representando o país lá fora. Isso são agentes credenciados. Ok? Eu trago mais essa figurinha aqui, ainda sobre agentes públicos, porque eu quero lembrar para vocês nesse texto aqui que ele diz assim, ó, os agentes públicos, pessoal, abrangem todas as pessoas, de uma forma ou de outra, prestam serviço público. São desde os titulares dos poderes do Estado até aqueles que têm vínculo contratual com o poder público, como, por exemplo, os concessionários. Então, agente público é todo aquele que presta um serviço público. Não importante se é funcionário ou não, se é remunerado pelo serviço que presta ou se trabalha voluntariamente. Se o serviço é temporário ou fixo, é todo aquele que exerce mandado, cargo, emprego ou função pública, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura do vínculo. Então, qualquer pessoa que desenvolva uma atividade pública, independentemente do seu vínculo com o Estado, independente da sua remuneração, ele é um agente público. Tá? Pode ser temporário ou pode ser efetivo. Ok? Então, eu deixo vocês com esse texto aqui. Eu vou passar para vocês um texto falando um pouco mais sobre os agentes públicos e até a próxima.